Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e para sempre. Eu sou o pastor Fagner Araújo, estarei com você nos próximos minutos, porque esse é o nosso maná diário, é o pão vivo que desce do céu para alimentar o meu e o seu espírito. Graça e paz, meus queridos irmãos, bom dia. É muito bom estar com você mais uma vez. Nós estamos falando sobre a manifestação do anticristo. Sabendo que quando o anticristo se manifestar, Jesus com certeza voltará. E os sinais estão claros. Cada dia que passa, mais claro fica, mais palpável fica e sabemos que Ele está às portas. Ontem nós paramos naquele ponto: festejai, ó céus, e vós que nele habitais. Existe uma grande festa preparada para mim e para você no céu. Só que a Bíblia diz, ai da terra e do mar. Por que essa expressão, ai? Porque haverá muita dor. A Bíblia diz que não houve tamanha tribulação como haverá naqueles dias. E eu quero ler com você o que está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 1. Está escrito assim: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente do seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Presta atenção no que Paulo está dizendo. Jesus não voltará sem que antes venha a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é um desviar da fé. Então, o período que nós estamos vivendo é um período onde as pessoas estão se desviando da fé. Dentro da igreja tem muitas pessoas desviadas, fora da igreja, pessoas que já tiveram contato direto com a palavra, com Cristo, e abandonaram os caminhos do Senhor. Então, Paulo está dizendo o seguinte: não fiquem perturbados, confusos, imaginando que o dia do Senhor chegou, porque o dia do Senhor não chegará, a nossa reunião com Ele não acontecerá sem que antes, dá para você pegar aí um sinal? Sem que antes venha a apostasia e o homem da iniquidade. Isso é muito sério, E eu quero continuar essa leitura com você, o versículo 3, de modo nenhum os engane, porque isto que a volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, as pessoas se desviem, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, ao qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Está vendo como que tudo se encaixa? Está vendo como que o cenário geopolítico, num conceito tanto voltado para questões políticas, humanas, de relação, quanto na questão espiritual, está tudo se encaixando para esse momento? A construção do templo. Por quê? Porque esse homem da iniquidade, aparentemente, ele vai trazer a resolução de todos os problemas da humanidade. É por isso que ele será muito bem aceito. E ele se assentará no santuário de Deus. Que santuário de Deus é esse? É o terceiro templo que será construído. Ele se assentará no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. É característica de Satanás isso. Ele tentou isso quando ele era um anjo de luz.
e perdeu a oportunidade. Porque, na verdade, não existe ninguém como o Senhor. O nosso Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor de todas as coisas. E Satanás já perdeu. E a palavra do Senhor diz o seguinte: vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? Paulo diz: eu falei isso com vocês tantas vezes, será que vocês não lembram disso? E eu tenho certeza que essa palavra ela se enquadra muito para esse momento. As pessoas que eu relaciono, que sempre estou com eles, sempre digo para eles: Jesus está voltando. E nós conversamos sobre as coisas que estão acontecendo. Então, Paulo, com esse mesmo procedimento, ele diz para a igreja em Tessalônica, para os tessalonicenses: vocês não lembram que nós falávamos sobre isso? Que nós conversávamos sobre isso no tempo que eu tive aí com vocês? E agora vocês sabem o que o detém para que ele seja revelado a seu tempo. O que detém o anticristo de se manifestar e agir agora? É o Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre a terra por causa da igreja. Existe algo que inibe a ação dele. Ele tem agido, as coisas estão sendo arquitetadas, mas ele ainda não foi revelado. E ele não tem a ação completa que ele deseja ter. Por quê? Porque o Espírito Santo está sobre a terra. Mas quando Jesus voltar, o Espírito Santo será retirado de sobre a terra. Essa porta maravilhosa chamada graça de Deus vai se fechar. A dispensação da graça acabará. Hoje, eu e você, nós somos salvos por causa do sangue de Jesus, por causa do sacrifício que o Senhor operou a favor da minha vida e da sua vida. Mas naquele dia, a salvação, ela vai ser, com certeza, por causa de uma grande determinação, a ponto de você dar a sua vida de verdade. Porque hoje em dia, é muito fácil, as pessoas dizem assim: a minha vida é de Jesus. Aí você está limpinho, bonito, cheiroso, está na igreja, está na sua casa, tem a oportunidade de ler a Bíblia, tem a oportunidade de orar com seus filhos, de falar com o Senhor, livremente. Tem gente que diz assim que é difícil servir a Deus. Difícil é viver lá fora no mundo. Difícil é viver preso na cachaça, na droga, como foi o meu caso. Difícil é viver longe do Senhor. Se você acha que servir a Deus agora é difícil, você vai ver a dificuldade na grande tribulação. Porque o princípio das dores já começou. E já começou a tal ponto que existem países que eles estão querendo banir de uma vez por todas o evangelho de lá. A Índia, por exemplo, ela tem uma projeção para até 2030 não ter um cristão na Índia. Dados que já estão ultrapassados confirmam que a Turquia tinha apenas 1% da população cristã. Dá para você ter noção do que é isso? Um país totalmente extremista, que matam aqueles que querem servir a Deus. Então, a palavra do Senhor diz que agora o Espírito Santo está detendo as ações de Satanás, a manifestação do anticristo. Satanás tem agido de maneira limitada, mas quando o Espírito Santo for retirado da terra, aí sim ele vai agir de forma ilimitada. Por quê? Porque ai da terra e do mar, porque o diabo foi lançado até vós, cheio de cólera, cheio de ira,
sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que depois dele ser manifesto como tal, o período de governo dele será curto. Eu quero orar com você nessa hora, em nome de Jesus Cristo, abençoando a sua vida e a sua casa. Não perca o vídeo de amanhã, que nós daremos continuidade a esse assunto, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu oro nessa hora, abençoando cada pessoa que está conectado nesse vídeo. E eu peço ao Senhor, meu Deus, traga o teu temor neste coração. Traga desejo dentro desse homem e essa mulher de servir, de buscar a tua presença, de estar com o Senhor. Toda obra das trevas que vem para impedir o relacionamento desse homem com Deus, eu estou repreendendo agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Mas antes de você sair, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar o link dessa mensagem com o máximo de pessoas que você puder. Se inscreva nesse canal, ative o sininho. E eu te aguardo no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.